Bom, vamos falar então de apometria? Bora. Vamos. Então, Bora. assim, a Suzy disse que é diferente a que vocês fazem da de centro espírita. Qual que é a Então, diferença? você sabe que a apometria, eu ouvi esse termo, eu tinha 20 anos. E eu fiquei muito curiosa, porque todo esse trabalho espiritual, eu já nasci num berço espírita, né? Uhum. Então, meus avós vieram de Sicília, fugidos, não pela guerra, mas sim porque eles eram, contar para todo mundo, eles eram mafiosos espíritas. É mesmo? Sandra, é. Então, eles vieram para cá. Então, a minha família toda é espírita. Uhum. Então, eu tenho essa facilidade de conexão. Então, eu ouvi dizer, eu tinha menos de 20 anos, que eu iria trabalhar com apometria. Mas o que, que era apometria? Foi o que você falou, não é uma ciência muito antiga, né? Então, é assim, eu fui procurar saber, eu fui estudar, né? Bastante. E aí eu descobri, fui perguntar para uma pessoa, e uma pessoa me disse isso lá na época de 70, final dos anos 70, disse para mim que era de macumba. E macumba não era, não é para ele, não é tanto assim. E eu fui estudar para ver, e não macumba, primeiro eu fui saber o que era macumba. É um instrumento, né? Sim, musical, né? Musical que Uhum. toca, que tem umas moedinhas, não sei, um negócio, percussão, né? E eu falei, então não me responderam. Até hoje não me responderam. Aí, nos anos, em 97, eu fui num centro espírita, que era um centro também amparado pelo Gaspareto. E lá eu ouvi de novo, vamos trabalhar com apometria. Fui procurar saber. Aí eu fui autodidata. Eu procurei bastante livros, né? E aí eu fui estudar. Fui ver que tinha leis, não era uma coisa jogada. É uma ciência que tem 12 leis para você obedecer, Uhum. porque é tão sério assim. E aí eu fui procurar saber também quem tinha tido esse toque como eu tive também, né? Foi o doutor, eu esqueci o nome dele, porque eu acho que a gente tem tanta conexão, eu trouxe até escritinho aqui para não falar errado. Boa. Ele chama doutor José Lacerda Azevedo. O Uhum. doutor José Lacerda, ele era clínico, ele era ginecologista, e ele estava trabalhando com a mulher dele, né? Então ele levou a mulher no hospital, a mulher estava com uma doença que ninguém sabia o que era, e ele passou e ele foi cuidar da mulher. Ele passou, ele viu uma equipe de médicos dando assistência para a mulher dele. Ele foi lá, lá com os diretores do hospital, isso em 1919, e ele foi falar com... Não, minto, ele nasceu em 19, em 65, 1965, ele foi falar com a diretoria do hospital, quem tinha deixado, né, quem tinha autorizado uma equipe mexer na mulher dele. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, ele deve estar louco. Então ele foi ver que era o hospital de outra dimensão. Uhum. Então aí ele foi estudar também. O que, que é a apometria, né? A apometria, ela nada mais é do que uma mensuração dos nossos corpos. Então ele provou para ele mesmo que esses espíritos, essa equipe espiritual, vinha de outra galáxia ou de outra dimensão. Então ele foi estudar. E agora, quando a gente vê essas novas nomenclaturas da apometria, nada mais é que essa base do Dr. Lacerda, né? Ampliando o que o coração da gente tem mais afinidade. Eu estava aqui batendo papo com a Sandra, ela falou assim, se eu fico muito ruim fazendo apometria. Eu falei, eu não, porque eu aprendi. O meu professor ensinou que a gente chama as harmônicas, as PMs, que eu já vou falar para vocês o que é esse termo, e a sub do próprio cliente. Então, é o cliente que olha para a sua sub, que está em outra dimensão, e ele mesmo conversa com ele mesmo e faz uma harmonização. E o que que seria então as PM, a sub? Então, segundo Jung, nós temos personas. Tá. Então, é isso que eu fui estudar também, né? Então, as nossas personas são quando nós estamos cumprindo papéis. Hoje, aqui, eu sou uma persona. Eu estou falando sobre apometria, sou uma médium também, né? Uhum. Aprendi num centro espírita.
mesmo que eu não atue mais no centro espírita, fiz muita apometria de centro espírita também, e hoje eu sou uma persona que estou aqui contando a minha história a partir disso que vocês estão me perguntando. Então, isso é uma PM. Essa Fátima é uma PM da Fátima mãe, da Fátima esposa, da Fátima irmã, Significa PM. personalidade múltipla. Então, é minha personalidade múltipla. Então, várias situações eu deixo algum pensamento, né? O nosso pensamento tem força, né? Então, quando eu estou aqui conversando com vocês e estou nessa Fátima no Medium Night, eu estou deixando alguma vibração aqui na sala. Sim. Então, alguém pode entrar aqui e falar, nossa, alguém estava falando sobre apometria com outras pessoas, e quem não entende acha que nós somos sobrenaturais. Não, a gente só se conecta através das frequências, né? Eu digo que quando as pessoas vêm me procurar, eu faço um rapport. O que é rapport? Eu entro em conexão com com o seu eu superior, né? Que vem aqui do cardíaco, do seu timo. Então, é uma glândula que existe mesmo no sistema endócrino. Então, você entra em conexão, é o meu timo que entra com o seu, é o meu melhor, é a minha morada da alma. Então, eu me conecto a você e eu dou o meu melhor para você. Fora a sub e a PM, tem mais alguma? Tem a harmônica. A harmônica é quando todos esses eus estão ordenados. Então, eu sei que eu tomo consciência que se eu ficar muito no passado, eu não vou para o futuro, e se eu ficar no futuro, eu fico com ansiedade. Então, essa minha harmônica traz todas essas sub, né? E traz para aqui agora. Então, assim, são inteligências que você traz. Eu digo, sabe, Edu, que também vem da nossa memória celular, do nosso DNA. Então, é assim, eu tenho sabedoria da minha avó, do meu avô, de quem veio antes que mim. Então, nas minhas células tem essa sabedoria. E quando eu evoco as harmônicas do cliente, é essa sabedoria que é ativada, né? Então, nós temos a sub, as harmônicas e as PM. Isso. E todos é como se fossem facetas nossas. Sim, sim. As harmônicas são facetas ordenadas que nos ajudam a se organizar, né? Isso. As sub são... você está em conexão com os espíritos. Uhum. Dentro da apometria, o espírito ele não é alma. Ele não é o invisível. O espírito é essa conexão que eu tenho com você, que eu tenho com ela. Isso é o espírito. E né? as PMs a são PMs é a persona, são personas. Isso. E Jung, ele mostra, assim, ele faz a simbologia bastante com os totens, né? Então, tem essas terapias que a gente trabalha com arquétipos. Então, o arquétipo também é bem importante, bem interessante trabalhar com a apometria. Eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Por exemplo, muita gente também acha que qualquer coisa é o obsessor. Não, não é. Como distinguir, por exemplo, se é o obsessor o fato de eu estar esquecendo coisas, ou se de repente eu estou numa fase que eu estou com a minha mente muito atribulada e eu mesmo que estou falhando a minha mente? Pode ser um cansaço físico. Então, normalmente a gente pendula tudo isso com o nome da pessoa, o endereço, data de nascimento, a gente pendula. Uhum. E não sei, na minha tela que tem várias coisas, né? Para saber se é um problema físico, se é um obsessor. Então tem várias técnicas que você vai usar para garantir isso. Se o seu nome foi colocado no cemitério, se o seu nome foi negativado. Então, o gráfico me indica tudo. Eu vou contar para vocês. Você também confirma. Eu sou um pouco preguiçosa, então eu já deixei meus gráficos de lado. Então, eu já uso a sensibilidade do corpo. Também. Pode, mas cansa. Então, assim, é como... É a prática, né? É a prática. Porque, assim, eu aprendi, é o Comando Santa Esmeralda, né? A gente vem do Comando Santa Esmeralda, que trouxe de outras galáxias. A cura, a cor verde da cor. Então, Santa Esmeralda. A gente faz essa também, né? A base da nossa apometria é essa. Mas às vezes eu também faço, porque o cliente quer saber. Ah, tá.
Ele quer saber exatamente o que eu encontrei. Da onde Então, veio, eu confirmo qual é a também por ali. É origem. claro que eu vejo na minha tela mental e sinto, né? Uhum. O que a pessoa pode ter, mas assim, eu confirmo aqui. Sim. Que às vezes o cliente quer saber. Uhum. E respondendo a sua pergunta, também eu quero Uhum. falar um pouquinho, porque o obsessor ficou vinculado também pelo espírito ruim. É, E quando a gente fala obsessão, é quando eu estou fora do meu normal. Uhum. Então, essa palavra obsessão, ela foi muito banalizada É. também, né? Então, quando você pergunta, quando eu sei que é um obsessor, ou se eu sei quando sou eu que estou com problema físico. uhum. No espiritismo, a gente estuda também tipo de espíritos, Sim. tipos de mediunidade. O que você está falando são espíritos zombeteiros. Então, Também. tem esses espíritos também que vêm até você, Uhum. escondem coisas para ver você nervoso É. e para ele achar graça. Uhum. Então, a gente coloca todos no obsessor, né? A gente já coloca todos esses tipos de espíritos Todas essas como classificações. obsessão. Mas, na verdade, Isso, Tem isso. outras classificações. Isso. Não, eu perguntei isso pra vocês porque meu medo é que às vezes eu sinto que as pessoas, elas ficam tão condicionadas a achar que tudo Nem tudo. é obsessor e às vezes é falha humana, Ela pode né? estar com um problema físico. Sim. Às vezes é De repente, cansaço, ela precisa tomar uma vitamina, estresse. é o médico. às vezes é ela que não tá prestando atenção nas coisas, tá E ela distraída. está criando esses obsessores. Exato. E no criar, ela também chama, né? Sim, É. sim. Por isso que Esse eu é acho o que é problema, sempre válido Sim, você consultar sim. um profissional da Sim, sua pra ter confiança. certeza. Pra tudo, né? É. Que é Pra isso tudo. mesmo. Né? Antigamente, além da lenda, tinha aqueles adesivos, né? Consulte sempre uma bruxa, que o pessoal colocava no carro. Que nem os do advogado, né, Dó? Consulte sempre seu advogado, consulte sempre uma bruxa. Eu sempre tinha, assim, ouvido muito falar, nos poucos textos que eu li sobre apometria, né? Como uma limpeza espiritual profunda. Sim, e é uma técnica de você tomar consciência. Tanto que tem comandos, né? Que a gente faz assim, um estalar do dedo, assim, alfa, A gente dá beta, é, gama. Porque epsilon. são níveis A de... gente dá comandos. São Legal. níveis de consciência. É. Porque você tá assim, aí você tô esquecendo. Edu, Tá, da desperta. É. esse comando. Tinha centro espírita que eu fui tomar passe e eles se faziam assim. É. Isso é só para você se desconectar dos possíveis obsessores, desses espíritos encarnados, zombeteiros. Então, tem essas técnicas também dentro da apometria. Eu aprendi a trabalhar com as ondas por causa do meu treinamento na bruxaria para habilidade psíquica. Uhum. Mas eu não sabia. Na apometria também trabalha-se com as ondas cerebrais, Sim, com os sim, ritmos, Sim. alcançando os estados? Sim. Sim, porque quando você vai atender o cliente, ele entra nesse nível de consciência alfa. Como se fosse quando você está assistindo aquele filminho e você começa a dormir, aí a gente aproveita e entra no rapport, que eu falei para vocês, que eu entro em conexão com o nosso eu superior, e de lá a gente começa a conectar. Como se eu estivesse lendo um tarô, né? A gente coloca as lâminas, eu entro em conexão com a mente do cliente também, né? Exatamente. Legal. E é muito, muito legal porque às vezes você fala assim, eu faço à distância a apometria. E eu falo, você sentiu alguma coisa? Eu vi uma luz. Eu fiquei toda com frio aqui. Mas eu nunca conto para eles que eles podem sentir isso, mas podem. Eu vi um homem aqui do meu lado, parecia um mentor. E aí, como é que você sentiu? Eles contam, né? A Sandra fez apometria para mim, para o meu marido, né? Posso contar? Pode. O que foi? O que eu senti é um prédio que o meu marido construiu, vários apartamentos, né? A Sandra nunca foi lá e ela me descreveu, ela me descreveu aonde estava, quais eram os apartamentos e eu vi pessoas saindo pelo telhado, né? E ela depois falou para mim que tinha feito essa limpeza de pessoas saindo do telhado. Aí eu entrei e fui procurar saber quem era, né? O antigo dono, Sandra, ele já tinha morrido. Ele ficou muito triste com a partilha dos bens. Ele foi viver na rua e ele morreu na rua. Essa pessoa que você viu foi o antigo dono do terreno. Eu acredito.
E foi muito mágico, sabe? Porque, assim, hoje a gente entra lá no prédio, tá muito diferente. Tá leve, tá diferente. Muito, muito. A casa, quando você tá indo cômodo por cômodo, você tá na casa física andando ou você está numa casa astral, naquela representação astral daquela casa? Acho que é na representação astral daquela casa. Aham. Mas às vezes eu falo assim, eu tô vendo uma parede escura, aí você pintou de verde. A pessoa fala, eu pintei. Às vezes eu consigo ver também, você sabe. Como é que tá? E às vezes a casa é totalmente clara e eu vejo escura. Ah. Porque você tá vendo aquela contaminação Sim, energética isso. sobre E aquela às vezes área. pego gente sentada na cadeira, gente que é morta. Né? Porque vive em outras dimensões, Você né? vai para outras dimensões, você começa a ver. Agora, para o pessoal entender, e a diferença disso para uma projeção astral? Por exemplo, como que funciona? Na apometria, esse desdobramento é a mente. Você tá aqui, você sabe que você tá aqui, a sua mente tá fazendo uma projeção mental daquele fato, porque na projeção astral é o espírito mesmo que está no lugar, tendo sensações e tudo mais, né? Ele tá ali. E nesse desdobramento da apometria? Então, são técnicas que você já sai com essa intenção, você já intenciona. Porque a projeção astral é igual, só a intenção. É a intenção, né? Quando me pedem para fazer limpeza de casa, eu preciso pedir autorização de todas as pessoas que moram. Não tendo autorização, a gente não faz. Porque, de repente, você invade a vida da outra pessoa. Você invade mesmo, porque se você entra em rapport com a pessoa, né? Com o seu eu superior dela, você começa a ver a vida dessa pessoa, né? Até onde ela mostra. Mas se ela não autorizar, não tem como. Mesmo para fazer a apometria, você precisa da autorização da pessoa. Eu quero fazer para o meu namorado. Não, seu namorado autorizou? Não pode. Tem que ter autorização. Porque não vai funcionar, né? Autorização da pessoa consciente, né? Então, isso que eu ia falar. Consciente. Nem acamado, né? Acamado, você também ainda... não. A gente entra em conexão com a pessoa acamada se ela der autorização. Der autorização. Tem coisas que vocês veem, né? Veem e vocês conseguem interpretar, né? E saber, como você deu o exemplo... Tô no lugar, tô enxergando tudo escuro, sendo que a parede é clara. Ali você foi e constatou, e a sua percepção te mostrou que é uma energia negativa. Mas em outras ocasiões, são mentores, os obsessores vocês já falaram que tem também, muitos. Mentor para mim é quem me faz a mentoria comigo, né? Então, sim. Eu não vou sozinha. São essas minhas personas também que me acompanham. Que ajudam, né? Ali Sim. E o meu cliente também. Então, quando eu vou... Por isso que a gente pede autorização. Porque quem autoriza também são os mentores deles, né? Eu invoco todo mundo. Mestre, os mestres ascensionados, mentores, orixás, deusas. Todas as pessoas que a gente tem afinidade. Eu acredito, tudo que tem afinidade. Para me ajudar naquele trabalho, tá? Então eu invoco todo mundo para ficar ali comigo, para você me amparar naquele momento e me dar coordenada, como é que vai. Em 1996 eu tive um mestre muito lindo, ele, o pai Pedro, eu ia no candomblé, né? Mas ele ensinou eu, meu marido e meu pai, que ninguém quis aprender sobre orixá. Sobre orixá, assim, orixá da natureza, né? Fenômenos da natureza. Sim. Então, eles me acompanham também, essa força. Estamos tronados também, as pombagiros, tronados. Porque os tronados que abrem a porta para mim. Portal, Sou boba, eu. Tem uma parte que você vai desmanchar a magia, né? Aí você chama os tronados e... Edu, eu vou contar uma historinha minha também nessa. Por favor. Eu fui, porque você é terapeuta, as pessoas falam, indica a ayahuasca. Então eu fui fazer o ritual da ayahuasca, né? Porque eu falei, como que eu vou indicar para uma pessoa se eu nunca fiz? E eu fui num templo lindo lá em Paranapiacaba. E eu estava sentada, tinha uma menina bem novinha do meu lado, falou assim, olha, dona Fátima, a quarta vez que eu venho aqui, eu falei, se ela novinha a quarta vez, eu vou dar conta, né? Fui lá, eu fui a primeira a tomar o Santo Daime. Tomei.
aconteceu nada, sentei de Não. repente, a menina aqui do lado, eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque eu fiquei na força muito legal, muito legal. Uhum. Você não tá esperando, né? Mas é muito bacana. Quando eu estava prestes a ter uma revelação, me passa uma mulher assim, vestida de vermelho, Sandra, olha assim para mim e sorri. Eu falei, meu Deus, você veio. Aí eu falei assim, eu te conheço. Eu falei assim, você é a Rosa. Ela sorriu de novo, né? Aí eu falei assim, mas é rosa do deserto? Ela falou, rosa que você quiser. Uhum. Aí ela vira assim pra mim, a rosa, a rosa caveira, né? Caveira, que você Eu viu falei, a gente, face. ela me acompanhou Uhum. fazendo esse trabalho de força na ayahuasca, porque foi Legal. muito importante. Eu entrei em conexão com as minhas filhas, então eu fiz uma cura muito legal com ela.